Na manhã desta quinta-feira, 19 de fevereiro, no pós-carnaval, Brasília acordou dentro de uma espécie de tragédia política para o governo Lula. Não foi por um fato isolado, mas porque várias peças começaram a se encaixar ao mesmo tempo, e a imagem que o Planalto tentou vender nas últimas semanas simplesmente ruiu. Aquilo que era vendido como força, carisma, retomada de popularidade, virou desconfiança, reação e cobrança. E o pior para o presidente é que talvez não exista tempo político suficiente para reverter esse quadro até 2026. Tudo começa naquele desfile de carnaval escancaradamente pró-Lula, que muita gente viu como festa, mas que a oposição enquadrou como propaganda eleitoral antecipada e abuso de poder. O problema é que isso não ficou só na avenida. Aquilo virou ação, representação, denúncia, disputa pública e abriu uma porta perigosíssima. A porta da investigação e do desgaste jurídico eleitoral. Justamente no momento em que Lula precisava de oxigênio, a oposição subiu o tom com nomes pesados como Flávio Bolsonaro, Sérgio Moro, Carlos Portinho, Nicolas Ferreira e até o Partido Novo. Todos falando em medidas concretas e questionando consequências eleitorais. E aí você percebe o tamanho da encrenca. Quando um governo entra nesse ciclo, fica de mãos atadas. Qualquer gesto vira prova, qualquer evento vira suspeita, qualquer fala vira material para processo. O Planalto passa a governar não com agenda, mas com medo do próximo fato. E eu te faço a pergunta que está assombrando os bastidores. E se esse pós-carnaval tiver sido o ponto de virada? E se a percepção de verdade finalmente tiver rompido o verniz? Porque enquanto o país estava na fantasia, o governo tentou transformar a festa em vitrine. Só que, no dia seguinte, o brasileiro não encontra confete, encontra mercado caro, ônibus caro, escola cara. É aí que a tragédia política do governo Lula ganha peso de verdade. Ela não acontece só no noticiário, acontece no bolso. A pesquisa Genial Quest, divulgada agora em fevereiro, mostra um cenário que o Planalto não gosta nem de olhar. 49% desaprovam o governo Lula e 45% o aprovam. Numa prévia de ambiente eleitoral, isso é alerta máximo. Quando os números travam nesse patamar, o governo corre desesperado atrás de popularidade e as análises já registram que as pesquisas preocupam o Planalto e empurram o governo para apostar em pautas de alto apelo. Só que aqui está o drama. Popularidade não se compra com manchete, muito menos com vitrine em desfile quando o povo está fazendo conta. Tem um detalhe que muita gente ignora, mas que muda tudo. O pós-carnaval é a hora em que o brasileiro acorda para a realidade. A fatura do cartão chega, o limite estoura, a lista de material escolar cai na mesa, o ônibus volta a lotar, o patrão volta a cobrar, o país volta ao peso normal, e o noticiário, em vez de ajudar, joga gasolina. Levantamento recente mostrou que a cesta de material escolar subiu 5,32%, acima do índice geral citado, de 4,26%. Família não discute narrativa, família faz conta no caixa. E o transporte público? Reajustes em várias capitais já apareceram no começo do ano, como Belo Horizonte e Fortaleza. Passagem mais cara não é teoria, é rotina. Por isso, o drama do Planalto não é só a direita gritando. É um ambiente em que qualquer erro multiplica. E aí entra o segundo eixo dessa queda de controle. Janja. A primeira-dama, que em tese deveria funcionar como reforço simbólico, como imagem positiva de governo, virou foco de controvérsia permanente. Já existem registros de questionamentos na justiça cobrando explicações sobre gastos de viagens, comitiva, estrutura. Isso cai como uma luva no discurso de quem acusa o governo de estar desconectado da realidade do brasileiro comum. Quando o país está irritado com custo de vida, qualquer sinal de vida de luxo, de agenda paralela, de glamour, vira pólvora. Nem precisa condenação formal. Politicamente, só a percepção já destrói. Se você olhar o filme completo, o quadro é esse. O Planalto tenta construir popularidade na base de vitrine e imagem. A vitrine vira polêmica jurídica e eleitoral. O povo volta do carnaval e encontra a conta mais alta na escola, no transporte, no mercado. A desaprovação encosta, quase empata, e o governo entra em modo emergência. No meio disso, Janja, com gafes, ruídos e exposição exagerada,
deixa de ser escudo e vira alvo. Isso é tragédia de poder, porque quando tudo desanda ao mesmo tempo, o governo perde a capacidade de ditar o ritmo da política. E o STF? O que se vê é silêncio calculado. Quando a temperatura sobe e o debate começa a falar em crime eleitoral, abuso de poder, improbidade, ninguém quer virar vidraça no meio da pancadaria. O silêncio, nesse caso, é estratégia de sobrevivência institucional. Em Brasília, quando há silêncio demais, é porque tem muito medo de errar o passo. Não é neutralidade, é autopreservação. Agora, eu vou te dizer qual é o verdadeiro pavor do Planalto. Não é a crítica da direita. A direita conservadora, ridicularizada, chamada de lata em conserva, sempre esteve com o radar ligado. O que apavora o governo é outra coisa. É quando o eleitor comum, inclusive gente que já votou em Lula, começa a se frustrar não porque virou bolsonarista, mas porque a vida ficou mais pesada. Quando a ruptura é emocional, não ideológica, o problema é muito maior. É aquela sensação de não dá mais. Não é isso que eu esperava. E isso está aparecendo no pós-carnaval. O PT tentou se defender dizendo que o desfile foi um ato autônomo, artístico, sem coordenação e sem financiamento do partido ou do presidente, negando qualquer consequência jurídica como inelegibilidade. Só que, politicamente, negar não conserta estrago quando a oposição já enquadrou o episódio como abuso de poder e colocou a pauta no trilho da investigação. A partir daí, o governo vai correndo atrás do rabo. Lança anúncio, lança promessa, tenta empurrar pauta de apelo, mas esquece que existe uma diferença enorme entre anunciar e convencer. Se a percepção pública se cristaliza na ideia de que usaram a festa, forçaram a barra, vivem num Brasil paralelo, isso vira muro. E muro não cai com discurso, muro cai com mudança concreta. Nesta manhã de pós-carnaval, Lula aparece como um presidente pressionado por pesquisas, pela oposição, pelo bolso do povo e pelo desgaste de imagem. Janja, que deveria somar, hoje subtrai. Não é escudo, é alvo. Então eu te deixo com a pergunta que define essa crise. Esse pós-carnaval foi só uma turbulência ou foi o começo da queda de verdade? Aquela queda em que a percepção vira sentença e não dá mais tempo de reverter antes de 2026? Comenta aqui embaixo. Na sua opinião, Lula ainda tem como virar esse jogo ou o Brasil acordou e não vai mais dormir com propaganda? Eu quero ler o que você pensa. E se você quer acordar mais gente, deixa o like, compartilha esse vídeo e se inscreve aqui no Pátria Sem Filtro, porque aqui a gente não passa pano para sistema nenhum.